Fortaleza está na expectativa. Os últimos detalhes da 13ª edição do Evangelizar é Preciso foram apresentados ontem à imprensa pelo padre Reginaldo Manzotti. E entre eles, a confirmação da transmissão do evento para todo o Brasil pela TV Evangelizar. O Evangelizar Fortaleza reúne milhares de pessoas para um dia de oração e é considerado um dos maiores do país. Este ano o tema é Deus provê, Deus proverá. Durante a entrevista remota, o padre Reginaldo justificou o lema do evento: um chamado às orações, um clamor em tempos de pandemia. Por isso, o dia de orações será voltado às vítimas fatais da Covid e às famílias afetadas economicamente pela pandemia. No primeiro momento se perguntou, vai ou não vai ter o Evangelizar é Preciso Fortaleza? Mas no nosso coração, essa data é tão significativa para o povo de Deus, que esperam de uma forma tão religiosa, fervorosa, e que não podíamos deixar de fazer. Mesmo porque Padre Bezerra sabe muito bem que o evangelizar não é só o dia, é muito mais o que vem antes e o que segue depois. É como se fosse uma fonte de espiritualidade para as pessoas de um ano ao outro ir bebendo, degustando, saboreando, vivenciando esse evangelizar é preciso. Por isso, mesmo na pandemia, foi acolhido de todas as partes do evento que assim o fizéssemos. Portanto, ela será totalmente online, não presencial, mas não menos fervorosa, e um momento cheio de graças e bênçãos que nos reserva. Afinal, Deus provê e Deus proverá. É uma programação feita de muitas mãos e muitas parcerias. Uma programação que tem como cunho principal rezar pelas vítimas do Covid, suplicar a Deus que cesse a pandemia. E, claro, cessando a pandemia, nossa prece que as vacinas sejam para todos e sem exclusão. E uma terceira motivação, rezar pelos desempregados. O vigário episcopal da Arquidiocese de Fortaleza, padre Francisco Bezerra, lembrou que a programação começa às 15h do sábado e vai até às 10 da noite. Lamentou que por causa da pandemia os fiéis não poderão participar pessoalmente, mas que mesmo assim as orações e conforto são fundamentais em momentos como os que estamos vivendo agora. Eu estive no hospital aqui em Fortaleza, Cura d'Arce, dos Camilianos, atendendo uma situação do Covid, visitando lá uma situação. E as pessoas ficaram preocupadas, porque eu estaria ali naquele momento. Cheguei 1h30 da manhã. E a gente sente a dor, o sofrimento pelo qual passa tanta gente, só em saber que a gente se aproxima de uma área dessa. Eu não tenho Covid, não dei positivo, mas é importante a gente estar com o coração e também a nossa afetividade, o nosso pastoreio, o nosso amor, que tanto o padre Reginaldo com a sua equipe dedicou esse período todo às famílias, sobretudo aquelas mais sofridas que perderam seus entes queridos. Por isso, uma das palavras que veio no coração para abrir esta tarde é: vou cantar e tocar para vós, desperta minha alma, desperta. É o Salmo 57. Por quê? Porque a misericórdia de Deus que chega através da música, do som, das palavras, da sabedoria e da espiritualidade, não só do Papa Francisco, do nosso arcebispo, dos homens e mulheres de bem, que não entrega aquilo que é do mundo para ficar no mundo, mas entrega o que é de Deus para transformar em tudo que é do mundo na esperança que não termina. Então anote aí, o evento Evangelizar é Preciso Fortaleza será amanhã, a partir das 15h, com transmissão ao vivo pela TV Evangelizar. E a Receita Federal vai abrir logo mais às 10 horas a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda da pessoa física. O valor será disponibilizado aos contribuintes no dia 30 de outubro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita Federal.
E vamos falar de previsão do tempo. A semana teve temperaturas amenas em grande parte do país e hoje, em algumas regiões, deve ocorrer pancadas de chuvas de moderadas a fortes. Confira. A circulação dos ventos vai favorecer a formação de nuvens de chuva sobre grande parte do Brasil nesta sexta-feira. A previsão para o sul e sudoeste do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina e do Paraná, sudeste de Goiás, Distrito Federal, centro-norte de Minas Gerais, norte e litoral do Espírito Santo, é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora do dia. O céu fica encoberto e chove com frequência no extremo sul e na região de Vitória da Conquista, na Bahia. Na capital paulista, em Sorocaba, na região de Salvador, em Sergipe, Alagoas, em grande parte de Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no centro-norte do Ceará, norte do Piauí e do Maranhão, chove de forma passageira. Não tem previsão de chuva e o sol vai brilhar forte no norte do Pará, no Amapá, no norte da Bahia, na região de Viçosa, no Rio de Janeiro, no litoral norte paulista, no centro-sul do Paraná, centro-oeste de Santa Catarina e norte gaúcho. O sol vai aparecer entre muita nebulosidade apenas na região de Curitiba e de Caratinga. Já nas demais áreas do Brasil, o sol vai predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Curitiba é de 14 graus e a mínima é de 24 graus em Boa Vista, Macapá, Belém, João Pessoa e Aracaju. A máxima prevista em Belo Horizonte é de 23 graus e a máxima é de 37 graus em Cuiabá e Teresina. O assunto agora é saúde. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e, de acordo com especialistas, fatores genéticos podem interferir na doença. Mas você sabia que pelo menos 30% dos casos poderiam ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis? Acompanhe. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que o ano de 2020 termine com 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil. É o tipo mais comum entre as mulheres. O número de mortes por câncer de mama deve chegar a 17.763, de acordo com a projeção do INCA. Desse total, 99% das vítimas são mulheres, mas de acordo com especialistas, 30% desses casos poderiam ser evitados por meio de hábitos saudáveis. No caso do câncer de mama, algumas atitudes são indicadas para prevenir a doença, entre elas, praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar e evitar o uso de hormônios sintéticos, como os anticoncepcionais. As mulheres mais velhas têm que aumentar os cuidados, já que, de acordo com as estimativas, cerca de 4 em cada 5 casos de câncer de mama ocorrem após os 50 anos de idade. Outro alerta dos médicos é fazer a detecção precoce da doença. Para isso, não só o autoexame é indicado, mas também a ultrassonografia de mama, a mamografia e o acompanhamento médico.